Olá pessoal, a paz para todos. Meu nome é Joel e estou aqui com mais um vídeo do canal Aprendendo a Pregar. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é uma matéria muito importante que nós precisamos aprender. Hermenêutica é uma matéria que nós precisamos desenvolver na questão da interpretação do texto da Bíblia, ok? Ou seja, então, hermenêutica é uma metodologia relacionada à interpretação dos textos da Bíblia, né? O que significa? Hermenêutica significa declarar, hermenêutica significa apontar, e hermenêutica também significa interpretar, né? A hermenêutica significa tornar uma coisa mais compreensível. Ou seja, aquilo que você não compreende, você vai buscar nesse estudo através da hermenêutica, ok? A hermenêutica é uma matéria muito importante para que nós possamos buscar e para que nós possamos mergulhar nela, para que possamos interpretar os textos da Bíblia. E eu estou aqui para te ensinar, eu estou aqui para te explicar como você pode fazer isso, ok? Existe um livro que eu quero te apresentar. Esse livro aqui, Entendes o que lês? Tá? É um livro muito bom, é um livro que vai te ensinar passo a passo como você fazer para que você possa interpretar os textos da Bíblia usando a hermenêutica e a exegese, ok? Esse livro ele tem uma característica muito importante relacionada à interpretação, ou seja, você quer aprender hermenêutica, você vai ter que estudar, né? É uma matéria, é uma disciplina. E no nosso tempo, nós temos a necessidade muito grande de aprender mais e mais a interpretar os textos da Bíblia. Por quê? É importante nós compreender que a Bíblia ela foi escrita num tempo diferente do nosso. E aqui na hermenêutica, ela vai ensinar para nós como nós podemos entender o significado da palavra de Deus que foi direcionada para os seus leitores antigos. Ou seja, a palavra de Deus ela tem que mostrar para nós o que realmente significou para eles, é o que vai significar para nós. Ou seja, se significou para eles uma coisa, não vai significar para nós outra coisa diferente. Então nós temos que entender isso, né? Então a hermenêutica ela busca o que? A primeira regra da hermenêutica o que é? É buscar o bom senso. O bom senso do sentido do texto para nós, né? Eu quero ler aqui umas partes importantes, né, a respeito dessas regras, a regra da hermenêutica, ok? Eu quero deixar bem claro aqui para você. A primeira regra aqui é a regra prática, a premissa que o texto não pode significar aquilo que nunca poderia ter significado para o autor e os seus leitores. Ou seja, essa regra é muito importante, a regra da prática, né? Como ela foi direcionada aos seus leitores, no tempo em que foi direcionada ao seu autor e aos seus leitores. Então é importante nós declarar, é importante nós lembrar dessa regra, uma regra fundamental, que ela não pode significar aquilo que nunca significou. Ela tem que significar o sentido original que os autores e os leitores daquela época pôde entender, ok? Então isso aí é uma regra muito importante que nós não podemos esquecer. Ela tem que significar para nós o que significou no passado, né? Ou seja, você vai interpretar um texto, ele não pode ter outro significado a não ser que foi passado para os leitores daquela época, ok? A segunda regra da hermenêutica é o seguinte, é que ela tem que se apresentar para nós um modo diferente de se expressar de uma forma comum, para que possamos compreender, da forma que possamos também compartilhar, apresentar para nós no compartilhamento das suas circunstâncias comparativas, para que possamos entender e possamos aplicar na nossa vida. Então a hermenêutica ela é muito importante e ela exige de nós para que nós possamos aprender mais e mais. Os problemas que foram passados relacionados aos textos bíblicos e buscar um sentido e ali um significado
daquele problema, para que nós possamos aplicar e entender que o que foi passado tem que ser aplicado para nós da forma que nós devemos compreender, nas suas características, nas suas formas literárias, histórica, cultural, ou seja, da forma como for passada, ela tem que ser passada para nós da forma melhor possível, né? Então, a tarefa da hermenêutica é essa aí, ela buscar os sentidos original para que nós possamos não trazer nenhum significado diferente do que foi no passado. Então, que nós possamos compreender isso, ok? Então, para nós aprendermos a hermenêutica, é importante que nós devemos olhar para o texto e ver ali como o texto se apresenta para nós. Então, o princípio que nós possamos observar é como o texto se apresenta, como que ele se desenvolve e o que está relacionado a esse texto, quais os personagens que se apresentam nesse texto, qual o pano de fundo que existe ali naquele texto no sentido cultural, ou histórico, ou literal, né? Então isso tudo nós devemos aprender para que nós possamos interpretar a Bíblia de uma maneira mais idônea, mais exata, mais corretiva, né? Não trazendo significado errôneo com relação à interpretação. Ah, mas pastor, é muito difícil essa matéria, é muito difícil aprender ela? Não, essa matéria ela é importante você aprender para que você possa buscar o sentido original do texto e entender o que significa aquele texto ali, o que ele significou para o autor e para os leitores daquela época. Então, se você colocar isso na sua cabeça, que você vai buscar esse sentido aí, você vai estar fazendo hermenêutica, porque a todo tempo nós estamos fazendo hermenêutica. O que é fazer hermenêutica? É nós buscarmos o sentido original de cada coisa, de cada frase, de cada texto que nós aprendemos, seja até mesmo no português. Nós fazemos uma hermenêutica, né? Nós possamos aprender isso, desenvolver as nossas habilidades espirituais para que possamos interpretar a Bíblia de uma forma mais exata, não de uma forma errônea. Então, eu gostaria de dizer para você, o caso da interpretação da Bíblia não é difícil, a questão da interpretação não é complicado, basta você começar a pesquisar e entender o que você vai fazer para que você possa desenvolver as suas habilidades com relação à interpretação de cada texto ali que você vai estar falando, né? Então você tem que buscar ali uma relatividade cultural, né? Buscar entender a relatividade cultural, ou seja, o que é relativo em relação àquela cultura, em relação à nossa cultura, para que possamos aplicar isso no nosso dia a dia e para que possamos aplicar isso também na igreja, para que a igreja possa compreender a palavra que é falada. Nós temos visto que tem muitas pessoas que pregam e não têm conhecimento de hermenêutica, não busca o sentido original para passar para a igreja e não traz uma lição relacionada ao que eles aprenderam e o que nós precisamos aprender para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. Então, nós devemos buscar essa relatividade cultural para que possamos desenvolver mais e mais na questão hermenêutica, ok? Então, não se esqueça disso. Um problema muito importante que nós devemos aplicar e entender o significado. Outra tarefa importante da hermenêutica é resolver o problema teológico que está relacionado ao texto, né? Se tem algum problema teológico ali, relacionado a Deus, relacionado ao estudo de Deus, relacionado às falas sobre Deus, como Deus está se apresentando ali naquele texto, então essa tarefa é uma tarefa muito importante que nós devemos pensar nela, relacionada à questão de como que é o problema ali apresentado relacionado a Deus, né? Então que nós possamos aprender a desenvolver essa tarefa aí da hermenêutica, buscar o sentido, né, relacionado à cultura, relacionada ao contexto histórico, ao contexto literário, para que nós possamos crescer. Normalmente, a hermenêutica ela está relacionada à exegese, ok? É importante nós entender, quando você vai fazer o estudo da hermenêutica, você vai ter que também buscar aí, de acordo com a exegese, que é uma outra matéria que busca também a interpretação do texto bíblico, né? Mas ela é mais relacionada à questão, que eu diria aí, a questão da forma, da estrutura do texto, da forma como o texto se apresenta, né?
a forma também fundamentalista, como se fundamenta ali aqueles ensinamentos que está sendo passado. Então a exegese ela busca isso aí, buscar a estrutura, né? Como está estruturado aquele assunto ali, para que nós possamos compreender, ok? Então eu quero te mostrar inicialmente como você pode fazer uma boa exegese. Primeiramente é você entender como você vai ali buscar o significado das palavras e o texto como ele se apresenta, ou seja, o texto imediato, o texto mais amplo, né? E ali a forma literária, como que é apresentado o texto para você. Ou seja, você vai entender cada texto como ele se apresenta. Então as perguntas que você deve fazer para o texto, para você descobrir e começar a fazer uma hermenêutica aí, é essa: quem? Onde? Como? Por quê? Para quê? Para quem? O contexto geral, a forma literária e quando? Quando foi escrito, né? Então isso tudo é importante você aprender, porque no primeiro século, quando a igreja foi se formando, quando foi se estruturando, essas dificuldades tinha, e foi havendo ali uma necessidade muito grande da igreja buscar o sentido de cada assunto, até relacionado à dogmática, relacionado à teologia, para que as pessoas pudessem entender o significado do texto bíblico, ok? Então, espero que esse vídeo ele tenha tanto te ajudado para que você possa se tornar uma pessoa que possa aprender a interpretar a Bíblia usando a hermenêutica. Lembre de uma coisa: interpretar a Bíblia usando a hermenêutica, você vai ter que olhar para o texto, você vai ter que observar o texto, você vai ter que perguntar para o texto, para que você possa descobrir o sentido das palavras, o sentido do texto, para que você possa buscar ali uma lição e contextualizar isso para os nossos dias, para que nós possamos trazer uma lição e um ensinamento para as pessoas da nossa época. Estamos vivendo um tempo difícil, estamos vivendo um tempo em que cada um corre para um lado, cada um corre para o outro, buscando ali um mestre, buscando ali uma profecia, e esquecem de estudar a Bíblia para pregar a palavra de Deus. Eu gostaria que você entendesse isso. Você que quer se tornar um pregador, você que quer ser uma pessoa de Deus no altar, pregando a palavra de Deus, coloque isso na sua mente. Você tem que aprender a interpretar a Bíblia usando a hermenêutica, usando a exegese, usando tudo que você puder, para que você possa passar uma mensagem positiva, uma mensagem poderosa, para que você possa levar para as pessoas aquilo que ela precisa ouvir. Porque nós estamos cansados de ficar ouvindo coisa que não tem significado. Estamos cansados de ficar ouvindo mensagem que não tem significado e não traz lição nenhuma para a nossa vida. Então, que você aprenda, que você desenvolva, que você cresça, porque é isso que nós queremos que aconteça, que acontece com você. Deus te abençoe, fica com Deus e até a próxima. Em nome de Jesus.